Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Na noite do dia 20 de março de 2026, eu assisti ao filme Awake, A Vida por um Fio, que a Netflix adicionou ao seu catálogo. E aí, assim que eu acabei, eu tive que fazer algo que raramente faço. Eu fui ao IMDb, né, o International Movie Database, para ver se o cara que estava listado lá como ambos diretor e roteirista tinha feito mais coisas depois do, nossa, sei lá, do desastre que é o filme, que a única coisa boa que tem é a cinematografia, mas a cinematografia tem alguém que faz isso, não é o diretor, né? Aí foi lá ver. E, não deu outra. Bom, eu fiz bem rapidinho também, porque eu falei, não vou perder tempo com esse cara, mas direção de longa, eu só vi essa, e olha, de 2007 isso, e depois roteiro, eu vi algumas coisas assim, co-roteirizou coisas, inclusive com o tal do Guy Ritchie, e deu inspiração, tá lá, história, que não é a mesma coisa do roteiro. Falei, tá, acho que sozinho nunca mais deram um projeto para ele de cinema. Uau, é assim, eu fui vendo o filme e até consegui me divertir. Agora, dizer que é um filme bom, uau! Porque assim, parte da premissa de que existem pessoas, tem até estatística no começo do filme, você não foi ver se é verdade, né, essa estatística. Até porque 2007, mas assim, existem pessoas que mesmo sob anestesia geral estão conscientes, inclusive sentem a dor da cirurgia. Assustador isso, né? Ok, na verdade, isso que deveria ser então o fulcro, né? A espinha dorsal do seu roteiro. É aí que é a espinha dorsal da sua história. Esse é o motor da sua história. Na verdade, é só um truque para o roteiro continuar. Por quê? Ué, se aquela personagem está efetivamente sob anestesia, ele ou ela, né, personagem, não tem como atuar para que a história se resolva do jeito X, Y ou Z. Então você está falando de outra coisa. Aquilo que parece ser o ponto de partida do filme não é exatamente o ponto de chegada. Na verdade, o ponto de chegada do filme eu nem sei bem qual é. Mas eu até me diverti vendo, tá? Eu não vou dar spoiler, não. Embora parece que na resenha lá, aquela sinopse da Netflix já fala que o cara tá em perigo, né? Mas eu não vou ficar dando spoiler do que vai acontecer. Mas antes de falar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Nossa, uma direção de atores ruins, aquela moça inexpressiva, aquele moço mais inexpressivo ainda. Mas é assim, eu vou transformar a história numa linha reta, quase numa linha. É assim, tem um bilionário nova-iorquino, ele é um mocinho, né, bilionário, tá? Assim, a primeira meia hora do filme, parece que vai ser um drama romântico novelesco. Parecia que eu estava vendo uma soap opera, uma novela daquelas que passa à tarde nos Estados Unidos, né? É um bilionário que tem um problema cardíaco, que a gente sabe lá, desde que estabelecido, mas ele tem uma namorada secreta. No começo eu achei que ele estivesse escondendo da esposa. Não, ele está escondendo da mamãe dele, porque a mamãe dele, ele é bilionário, mas ele é mandado pela mamãe, porque na verdade ele tem um trauma. Além do problema cardíaco, ele tem um trauma. Ou seja, até dá para entender por que essa personagem se deixa guiar tanto pela mãe. Só que não, na hora da cirurgia você vai ver que ele, né? Ela quer uma coisa, ele quer outra, e enfim. Bom, daí tem essa vida aí. No começo essa menina, eles até casam. Eu não reparei se tinha algum juiz de direito, alguma coisa assim. Cerimônia religiosa dentro da legislação americana não permite que depois você pegue herança, pelo menos era isso que eu sabia, sempre soube. Mas enfim, tudo bem. Não estou dizendo que a menina vai ser isso ou aquilo, né? Mas aí então, esse cara tem esse problema no coração, é bilionário, ele possui metade de Nova York. Isso é dito para ele pelo melhor amigo dele. Quem que é o melhor amigo dele?
o médico, um cardiologista, que o atendeu na primeira vez que ele teve o piripaque e detectou o problema. Você vai ter que fazer um transplante. E o grupo sanguíneo dele era super raro. Olha quanta coisa que tem esse moço, hein? E aí, então, é difícil achar um doador. Mas ele acha bem na noite lá em que ele resolve fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo. Agora a trama da novela, né? Fala pra mamãe dominadora dele que ele estava tendo um caso com a secretária dela e que quer casar com ela, já casa com a secretária, e aí tudo ao mesmo tempo agora. E aí ele vai para a mesa de cirurgia. Um hospital que é em Nova York, que é bastante deserto, tudo bem, né? Não tinha dinheiro para ficar tanto pagando os extras, não sei o quê. Mas daí você percebe ao longo depois da narrativa que aquela sala de cirurgia é assim, e parece igual sala de professor, né? Quando eu dava aula. Entra qualquer Zé Mané, vai lá naquela sala de cirurgia e tem gente que até bota uniforme e oh! Vai anestesista com garrafa, com coisa assim, ninguém fala nada, sendo que você pode levar um processo, mas na verdade tem um complô ali, porque quando ele é anestesiado, ele começa a ouvir as conversas dos médicos e ele vai sentir aquela dor, né? Aí você fala, como que vai resolver isso? Bom, eu não falei que eu não vou dar spoiler, mas é assim. Ele está ouvindo e vai sentir toda a dor da cirurgia. O que acontece então? O que essa personagem, que aí o menino, o ator lá inexpressivo, fica deitado e a gente ouve então a voz dele. Ele começa a pensar em outras coisas. Aparentemente isso tudo bem, isso dá para... Eu vou pensar em outras coisas e não vou então sentir tanto o meu coração sendo operado. É um transplante de coração. Bom, aí então ele meio que sai do corpo, né? É como se fosse... Aí vem um pedaço do filme que mistura um monte de coisas, né? Ele parece flashbacks, o corpo dele andando por aquele hospital e descobrindo que as pessoas, ninguém é o que realmente aparenta ser, nem tanto a mãe dele. E aí vai ter uma resolução para essa trama que não vai depender nada dele ou de ele tá, porque ele tá inconsciente. Mas aí tem um pedaço, depois que uma determinada pessoa vai fazer algo que só porque viu um negocinho lá já teve essa ideia de que estava acontecendo alguma coisa e já fez... Parece que aí vira uma coisa assim de espíritos se encontrando, o que era uma experiência. Aí você pode falar assim, ele está brincando com aquelas histórias, né? Brincando dramaturgicamente, no caso, com aquelas histórias lá de que quando a pessoa está perto da morte, o espírito vaga. Mas é um roteiro, gente, isso precisa ser dito, essas coisas precisam ser explicadas, precisam ser comunicadas, a gente precisa intuir de alguma forma presente lá aquilo. Não, do jeito que tá, é assim, um mambo jumbo, é um bolostrô, como eu dizia quando eu era adolescente, ou sei lá quando que eu dizia isso. Tá tudo misturado. Claro, você vai ter as viradas, porque as pessoas vão mostrar quem elas realmente são, mas as viradas ocorrem pelas viradas, porque é tão absurdo a carpintaria, se é que eu posso dizer carpintaria dramática ali, né? Tá tudo sem prego, sem nada, aquilo desaba fácil. Cheio de ponta solta. Tanto é que o filme ele tem duração daqueles filmes Z mesmo, 1h25, acho que não chega a 1h30. Porque, assim, é um desastre, é um trem descarrilando, assim. Dá pra ver? Olha, eu vi porque eu tava entre chocado e meio hipnotizado, né? Com o que eu tava vendo e dando risada e pensando como essa menina é inexpressiva ou como esse cara, como que essa mulher
percebeu tal coisa, né? Porque aquele compromisso que a gente tem de deixar a nossa descrença, suspendê-la, fica difícil se o filme, se a narrativa não te dá elementos A para que isso aconteça e ou B para que você se divirta vendo alguma coisa pelo menos tão trash que você fala, tá, isso é trash, então vamos dar risada. Não, isso parece que isso foi feito de forma séria. Então, sabe assim, eu ria não porque a narrativa queria, é porque ela era muito mal calibrada. Então, é assim, é um desastre. Uau, que coisa! Mas assim, sei lá, né? Dá para uma noite trechosa. E aí o filme acaba, assim, pum, acabou. E aí, cadê provas? Não se poderia nem perguntar, mas não, é tudo rápido, hein? Nossa, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar desse filme. E aí tem umas coisas, né? Por exemplo, o moço, ele quer porque quer aquele médico. A gente entende, tem uma ligação afetiva, né? De confiança com o médico. Isso a gente desenvolve. Só que como eles são bilionários, a mãe dele tem um amigo, né? Que, assim, eu já operei presidentes. Então, eu não, talvez em um mundo real, talvez em, né, seria mas aí esse médico no começo ele vem como todo pura arrogância, depois ele muda o tom. É isso que o roteiro sabe? Por que já não fez então? Ou ele nunca mais voltaria, ou ele já ia de um jeito arrogante, porque assim, você não poderia pensar, tá legal, então ele é mais experiente. Os dois podem fazer a cirurgia juntos, eu não preciso. Enfim, né? São coisas que você começa a perguntar neste filme porque a carpintaria não está bem feita. E aí, então, como eu falei, é o compromisso que a gente assume de suspender a nossa descrença fica comprometido. Quando isso é comprometido nesse tipo de filme, nesse tipo de narrativa, é muito complicado você salvar qualquer coisa ali, especialmente de uma narrativa que não sabe também o que ela quer ser, né? Se ela quer ser um melodrama, se ela quer ser um drama médico, se ela quer ser um thriller, com aqueles atores que estão mal dirigidos, só sobra a cinematografia. Mas aí, cinematografia legal, você tem um monte de outros filmes com cinematografia legal em filmes legais, né? Bem feitos. Não, para mim isso é trecheira. Como diversãozinha, agora, Maria, mal feito, hein? Tchau.